O que aconteceu com uma criança de 4 anos? A polícia investiga um caso de suposta agressão contra um menino de 4 aninhos no bairro Laranjeiras, aqui na cidade de Uberlândia. O suspeito é o padrasto da criança. O menino foi levado para o Hospital de Clínicas e segue internado com suspeita de traumatismo craniano. Nosso repórter Júnior Oliveira foi lá. Foram os funcionários da unidade de saúde que acionaram a polícia. Receberam essa criança no local, perceberam esse ferimento, um traumatismo craniano na cabeça do menino que tem 4 anos, uma luxação muito grande na região da testa, principalmente, na lateral também. E aí, quando essa criança é atendida pelos médicos, eles percebem esse ferimento e logo ficam preocupados, principalmente buscando entender o que teria acontecido com aquele menino. Era um ferimento grave. Em conversa com a mãe, isso, pelo que consta no boletim de ocorrência, é a informação que ela teria passado para os médicos, o menino teria caído de uma cama. Foi essa a primeira informação que esses funcionários receberam lá na unidade de saúde. Mas os médicos não ficaram satisfeitos com essa informação, resolveram acionar a polícia, que foi até ao local e, ao chegar lá, primeiro constatou essa situação dessa criança que estava com esse ferimento. Os funcionários lá da unidade de saúde da UAI, assustados com essa situação, conversaram com esses médicos, também com esses funcionários, e identificaram a mãe do menininho de 4 anos. Enquanto o menininho era atendido na unidade de saúde, os policiais foram atrás da mãe e, em conversa com ela, veio uma revelação que chamou muito a atenção. A mulher, enquanto ela conversava com os policiais, ficou um pouco nervosa, não falava coisa com coisa. E pouco tempo depois, isso segundo a polícia, ela teria dito que, de fato, a criança teria sido agredida pelo padrasto. A polícia foi até a residência para tentar encontrar esse homem, para também saber dele o que teria acontecido com essa criança. A mulher foi trazida aqui para a delegacia de plantão, onde está prestando esclarecimentos para a Polícia Civil, até mesmo mais informações para a delegada para saber o que é que aconteceu com essa criança nesse ambiente familiar. Segundo a polícia, o que de fato teria acontecido? A informação que nós recebemos aqui na delegacia de plantão, a história contada para a polícia é a seguinte: que ontem, por volta das 10 da manhã, a mulher chegou na residência e deparou com um filho ferido. Ela teria saído mais cedo da residência, foi para uma entrevista de emprego e deixou não só essa criança que foi ferida, mas também outras 3 crianças. 4 menininhos de 3, 4 anos de idade. 4 crianças ficaram com esse homem. E, segundo ela, saiu para essa entrevista de emprego. Pouco tempo depois, retorna para o imóvel e, quando chega, se depara com essa criança com esse ferimento. E também o menininho se queixando de dores na cabeça, dizendo: mamãe, minha cabeça está doendo muito, eu não estou conseguindo nem beber água, a situação está difícil. Isso a própria criança teria dito para a mãe. E ela resolve, então, pegar essa criança e levá-la até a unidade de saúde. Essa criança teria sido transferida para o pronto-socorro da UFO, Universidade Federal aqui de Uberlândia. Depois, isso segundo a polícia, as primeiras informações ainda que nos chegam, essa criança teria sido liberada para casa. Isso mesmo, mesmo com esse ferimento grave, teria sido liberada para casa. E aí, o dia passa. Nesta manhã, a criança mais uma vez se queixando de dores pelo corpo. E só depois disso a mãe resolve então retornar até a unidade de saúde, onde os funcionários da unidade perceberam esse ferimento grave no rosto da criança, na cabeça, né? Principalmente aqui na região lateral. E foi só depois disso, depois que o ferimento agravado, os sinais realmente ali latentes aos olhos de quem estava fazendo esse atendimento, só depois disso o pessoal chama a polícia e aí a mãe
é trazida aqui para a delegacia de plantão para prestar esses esclarecimentos, para saber até mesmo o que aconteceu com esse menino. Bom, a Polícia Militar, logo que constatou essa situação grave com essa criança, resolve então fazer buscas aqui pela cidade, principalmente na região do bairro Laranjeiras, residência onde o casal mora com essas 4 crianças. A mulher teria contado para a polícia que conheceu esse homem há mais ou menos uns 2 anos, ou pouco menos que isso, e que há 3 meses resolveu morar com ele. E ele teria ficado nessa residência com essas crianças, ela saiu da residência para essa entrevista de emprego e aí, quando teria acontecido essa agressão. Essa criança, ela foi encaminhada tão logo, transferida para o Hospital de Clínicas da UFO, onde ainda continua internada. E a nossa equipe de reportagem fez contato com o hospital para tentar saber a gravidade desses ferimentos, mas os policiais já contaram para a gente a gravidade da situação. Disseram para a gente que realmente o menininho, apesar de ainda conversar, estava muito ferido, uma luxação realmente muito grande na região da cabeça. Uma tristeza. E esses policiais, preocupados com a situação, logo entraram em ação e continuam fazendo essas buscas para tentar, de alguma maneira, localizar esse homem. E o perfil dele, segundo a Polícia Militar, um homem que trabalha na construção civil. Principalmente, segundo a polícia, pelo que contaram para a polícia, ele teria pegado um último serviço na última semana, fazendo rejunte de piso numa construção grande aqui de Uberlândia. A polícia foi até ao local, nesse prédio, para tentar localizá-lo, porque a polícia recebeu a informação que possivelmente ele estaria lá trabalhando. Estaria lá nesse local, mas lá ele não foi encontrado. Por isso a polícia acredita que, de fato, sim, o padrasto do menino teria cometido esse crime, essa agressão com o menino de 4 anos, porque praticamente ele desapareceu. Ninguém tem informação, ele não foi ao serviço e começa agora esse trabalho de buscas e também de investigação. O que será que aconteceu com essa criança de 4 anos? É o que a polícia quer saber e a sociedade agora também quer saber. Júnior Oliveira continua comigo. A informação foi confirmada que a criança foi levada para o Hospital de Clínicas da UFO e ela segue internada aí, né, Júnior? Segue sim, Rafa. A gente que está acompanhando esse caso desde manhã, quando essa notícia chega na nossa redação, a gente já começa aí a fazer contato com a polícia, buscando entender o que é que teria acontecido. E lá na delegacia eu conversei também com 2 advogados, viu, Rafa? O advogado deste homem que se apresentou lá, à disposição da família, pelo menos naquele primeiro momento. Disse ele que estaria ali para buscar informações para saber ao certo qual era a condição desse homem para, porventura, começar ali alguma defesa ou talvez ajudar em algum tipo de esclarecimento. A gente percebeu esse tipo de preocupação lá na delegacia de plantão. E também no local estava lá uma advogada tentando representar também esta mulher que, no primeiro momento, Rafa, enquanto a gente estava lá, ela estava na condição de esclarecer o que estava acontecendo, né? Ela ainda não estava detida, nem presa, longe disso, pelo menos naquele primeiro momento em que a gente acompanhou isso de manhã na delegacia, e claro que a polícia continua acompanhando de perto. Agora, respondendo a sua pergunta com relação a esse menino, que é o que nos preocupa, né? A situação da saúde desse menininho que foi trazido para cá, para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Está internado aqui, Rafa. A gente não tem informação sobre o estado de saúde dele. Porque vamos lembrar, Rafa, que o ferimento, essa agressão, teria acontecido ontem, se foi uma agressão. Mas a mãe, como vocês acompanharam aí a gente contando essa história, e a informação que nós tivemos da polícia, pelo menos até agora, tem 2 versões. E essas 2 versões são versões da mãe do menino. Ela teria contado que, no primeiro momento, para os funcionários lá na unidade de saúde, lá no Laranjeiras, aliás, no Planalto, que o menino tinha caído da cama,
Aí depois teria contado para a polícia, como vocês viram na reportagem, que na verdade o menino teria sofrido essa agressão. Então por isso que a polícia entra em ação nessa história e tenta encontrar esse homem. Mas o menino está internado aqui, do Hospital de Clínicas da UFO, e a gente está tentando informações sobre o estado de saúde dele. O que a gente pode falar nesse momento, pelo que consta no boletim de ocorrências e também a informação passada pela Polícia Militar, a nossa equipe de reportagem, é que o ferimento, Rafa, muito grave. Essa criança teve um traumatismo craniano. A informação que foi passada para a polícia lá na unidade de saúde. E outra questão que a gente precisa entender nessa história, a informação da polícia, é que essa criança teria sido trazida para cá, isso ontem, pouco tempo depois que a mãe percebe que a criança estava ferida. E depois essa criança foi liberada para casa, teria sido liberada para casa. A gente também está tentando entender, junto ao hospital, se de fato foi assim que aconteceu. Porque primeiro foi levada para a unidade de saúde, a unidade de saúde teria transferido para cá, daqui foi para casa e depois de agravada a situação, a criança já estava numa situação muito grave, traumatismo craniano, volta para a unidade de saúde. E só depois disso a polícia é avisada e só depois disso ela é internada aqui no Hospital de Clínicas. Rafa, eu recebi agora aqui no meu celular uma informação da Polícia Militar. Então, para quem está nos assistindo e nos acompanhando, as pessoas ficam se perguntando por que é que a polícia ainda não encontrou esse homem? Talvez não para prendê-lo, para encontrá-lo, conversar com ele e saber a versão dele dessa história, porque até esse momento nós só temos duas versões da mãe, pelo que diz a polícia. E a polícia está tentando encontrá-lo justamente para entender o que é que está acontecendo, porque o caso já foi levado para a Polícia Civil. E eu recebo agora aqui do meu celular a informação de que a polícia, neste momento, está fazendo buscas numa região na tentativa de encontrar esse homem, porque já que essa informação, esse acionamento aconteceu hoje, isso por volta das 10 da manhã, a polícia está em diligência ainda. Então, a qualquer momento, esse homem pode ser localizado, encontrado, levado para a delegacia, onde a delegada de polícia já abriu uma investigação e também está tentando entender toda essa história, o que é que aconteceu com esse menininho dentro desta casa. Ele caiu da cama, como a mãe contou, ou de fato realmente ele foi agredido, como ela também teria contado para a polícia. Então são duas situações que estão sendo apuradas pela Polícia Civil e nós estamos atrás destas respostas. E abrindo também a oportunidade para esse homem esclarecer não só para a polícia, mas também para a imprensa. Porque enquanto tudo isso acontece, enquanto a polícia investiga e os militares nas ruas ainda tentando encontrar esse homem, o menininho continua aqui, Rafa, internado no Hospital de Clínicas da UFO, com esse ferimento, com esse traumatismo na cabeça. E quem falou que é traumatismo não somos nós da imprensa e nem a polícia. Foi a médica que atendeu o menininho lá na unidade de saúde. Foi ela que disse, ela percebeu a gravidade e falou, gente, isso aqui tem que esclarecer. E ela falou, chamem a polícia agora. E foi isso que os funcionários fizeram. E chegando lá, a polícia encontra com esse menininho, machucado, falando poucas palavras, tadinho, porque de um dia para o outro, Rafa, vai imaginando aí a situação de um traumatismo craniano. A luxação ali, realmente, o volume do galo na cabeça do menino. A cabeça inchada, doendo, já não estava aguentando mais. E aí, a polícia conversa com a mãe e durante essa conversa, ela teria chorado, depois de ser advertida pelos militares, que os militares ali, né, apertaram ela dizendo, não, peraí, a senhora está falando aqui que caiu da cama. E foi isso mesmo, esclarece isso para a gente com detalhes. Ela teria chorado então e revelado para a polícia que possivelmente teria sido o marido dela, que ela conheceu já há algum tempo e está morando com ele há pouco tempo, teria sido esse homem o agressor desse menininho. Tá, Rafa? Então essa é a informação que nós temos até agora. Nós continuamos em cima desse caso, tentando trazer a informação com total responsabilidade, com a maior delicadeza possível. Nós estamos falando de uma situação de uma possível agressão contra o menininho de 4 anos de idade, outras crianças também que estavam com esse homem nesta casa. Então é uma situação que requer muita atenção, e não só da polícia, mas de nós também da imprensa, porque
uma situação como essa precisa ser esclarecida. E como eu disse para você agora há pouco, eu recebi a informação, vou até atualizar aqui se eu já recebi uma outra informação aqui. A polícia ainda continua fazendo aí essas buscas e a qualquer momento, talvez, quem sabe, a gente ainda aqui no nosso Balanço Geral traz a informação da localização desse homem que precisa se explicar. Ele precisa se explicar para a polícia, porque a mulher contou para a polícia que tinha deixado essas crianças com ele. E de repente o menino é encontrado chorando, machucado, se queixando de dores no corpo, é levado para a unidade de saúde. Só um dia depois, essa criança ela é trazida para cá com esse ferimento grave e ainda continua internada. E só depois disso, desse trauma todo, a polícia tem conhecimento do que estava acontecendo e abre-se aí uma investigação policial. Nós estamos em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e também com esses advogados que lá no local, na delegacia de plantão, conversei com 2 advogados que estariam lá para representar não só essa mulher, mas também esse homem que continua sendo procurado. Rafa. Perfeito, Júnior Oliveira, atento, explicando detalhadamente tudo que ele ouviu, tudo que ele colheu de informação junto aos militares no local onde esse caso, foi registrado e principalmente na delegacia de plantão onde essa mulher foi levada. E agora existe um trabalho feito pelas autoridades. O Conselho Tutelar com certeza deve ser também acionado em relação a esse caso, porque envolve uma criança. É uma situação gravíssima e a gente segue acompanhando. E o objetivo é esclarecer e entender e torcer principalmente pela recuperação desse menininho que continua internado no Hospital de Clínicas da UF com esse ferimento sério na cabeça. Eu não consigo entender a demora, Não consigo entender a demora para essa criança receber o atendimento e como é que não verificaram, tamanha gravidade como essa no primeiro momento com essa criança. Bom, qualquer atualização, nova informação, eu conto tudo para você, amiga e amiga.